Você já notou aqueles botões de inscrição que surgem magicamente no meio dos vídeos no YouTube? Eles são como uma CTA animada que capturam a sua atenção, lembrando você de se inscrever no canal e dar um like no vídeo. Isso funciona muito bem, especialmente quando é bem feito e acompanhado de efeitos sonoros cativantes. Geralmente, os mais bonitos e profissionais são feitos usando o After Effects, mas na verdade é que você não precisa ser um expert em After Effects para poder criar animações incríveis. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você poder criar o seu próprio botão de inscrição animado de uma maneira profissional utilizando apenas o CapCut. E para tornar tudo ainda mais fácil, eu vou deixar todas as imagens e efeitos sonoros necessários em um link na descrição. Seja bem-vindo ao canal da Arquimakers. Fala Maker, beleza? Eu sou o Dark e vou te guiar nesse tutorial. A ideia é criar um botão mais parecido com o do YouTube possível. Como a ideia é lembrar as pessoas de clicar no botão, nada melhor do que mostrar exatamente como fazer através de uma animação. Até o final do vídeo eu vou te mostrar como deixar esse botão perfeito e bem animado. Então assista até lá que eu tenho algo bem legal para te mostrar. E aproveitando o tema do vídeo, eu peço que se você for novo por aqui, se inscreva no canal porque eu vou estar sempre trazendo tutoriais como esse que desafia o limite do CapCut e de outros programas gratuitos também, de uma maneira diferente e didática que geralmente você só encontra em alguns cursos. E se você gostar desse vídeo, deixa o seu like porque agora nós vamos direto para o tutorial. Aqui no programa, a primeira coisa que precisamos fazer é importar os arquivos. Então clique aqui em importar e repare que eu separei 3 pastas. Em uma eu coloquei todos os efeitos sonoros que nós vamos usar aqui nesse tutorial. Tanto esses efeitos sonoros quanto as imagens que vão ser usadas aqui nesse passo a passo estarão no link aqui na descrição. Para deixar ainda mais parecido com o botão original do YouTube, eu criei imagens tanto para o tema claro quanto para o tema escuro da plataforma e deixei em 2 pastas separadas. Escolha qual você prefere usar e siga o tutorial com ele. Eu vou fazer usando o tema escuro mesmo. Seleciono todos os arquivos aqui e mando abrir. Você pode notar que eu criei algumas imagens idênticas ao usado pelo YouTube. E para começar, vamos arrastar o fundo verde para a nossa linha do tempo e vamos deixar ele aqui com 15 segundos e esse é o tempo limite que eu estipulei para nossa animação. Nós não vamos passar disso. Vamos trancar a camada clicando aqui no cadeado para não selecionar ela sem querer no meio da animação. Nós vamos trabalhar com esse fundo verde porque esses programas gratuitos geralmente não exportam com fundo transparente, então sempre que precisamos animar algo no CapCut para usar depois em cima de um outro vídeo, colocamos um fundo verde para usar como um chroma key, o que deixa um pouco mais fácil depois para remover o fundo. Agora vamos arrastar a nossa imagem base para a linha do tempo, ajustar o tempo dela também para que fique com 15 segundos e vamos arrastar o slide aqui em cima para dar um zoom na nossa linha do tempo e poder ver cada segundo marcado aqui em cima na régua. Vamos redimensionar essa imagem para que ela não fique colada nas pontas do palco. Agora vamos arrastar a borda da foto para a nossa linha do tempo e a ideia é redimensionar ela para que fique dentro da nossa base, deixando ali um respiro para que não fique colado na borda e sempre lembrando de ajustar nossa imagem para terminar em 15 segundos. Com essa camada selecionada, mantenha a agulha no início da linha do tempo e vamos na propriedade da imagem para criarmos uma keyframe de escala. Arraste a agulha um pouco para frente e crie um keyframe. Agora arrasto mais um pouco e crio mais um e repito isso mais uma vez. Eu vou ajustar aqui um pouco as keyframes porque eu não quero que essa animação da bolinha dure mais do que 1 segundo. É só ir ajustando e reparando aqui no tempo da régua. Agora coloque a agulha em cima do primeiro frame e diminua a escala o máximo que der. A ideia era deixar em 0, mas o programa só trabalha com 1% para cima. Agora vamos aqui no segundo keyframe e aumentamos a escala para mais ou menos aqui 22, deixando passar um pouco o limite da base. Você também pode clicar aqui na setinha para que a agulha vá direto para o próximo frame sozinha. E nesse vamos diminuir um pouco a escala. Vou colocar aqui 15% e nós vamos ter essa animaçãozinha da bolinha pulando. Eu vou ajustar os frames aqui para que o movimento fique um pouco mais rápido. Esse tempo já ficou bom, mas a animação ficou bem linear. Isso deixa um pouco robótico e amador. Então vamos clicar com o botão direito aqui em cima da camada, apertar em exibir animação de quadro-chave. Aperta aqui onde está escrito escala para abrir o gráfico. E isso nos dá a liberdade de trabalhar com as curvas da nossa animação.
Note que está tudo linear, tudo bem reto e quebrado. E para deixar nossa animação mais profissional e suave, nós precisamos adicionar algumas curvas. Então vamos selecionar cada keyframe uma por uma e apertar nesse ícone aqui em cima. Agora você pode ver que nós temos as curvas de velocidade, fazendo com que comece um pouco lento aqui no início, acelere no meio e quando vai chegando no final ele vai desacelerando. Como a animação é de apenas 1 segundo, não dá para ver muito bem essa aceleração e desaceleração, mas você consegue notar uma suavidade no nosso movimento. Agora vou arrastar aqui o avatar do meu canal para a linha do tempo e você pode fazer aí usando seu avatar ou uma foto. E vou agora aqui nas propriedades e clico em mascarar. Seleciono o círculo e vou redimensionar ele para que pegue toda a foto. Volto aqui no menu básico das propriedades e vou ajustar a escala para que fique dentro dessa bolinha branca que animamos anteriormente. A ideia é que essa bolinha branca seja a borda da nossa foto. Então vamos ajustando a escala para que fique dentro da bolinha e fique uma bordinha branca em volta. Agora vamos repetir aquele mesmo processo de animação que fizemos com a bolinha branca, criando keyframes na mesma posição da camada de baixo. Aqui você vai colocar a escala de cada keyframe fazendo com que mantenha sempre a bordinha branca da camada de baixo. Vou fechar aqui o gráfico de curva da camada que deixamos aberto, apertando com o botão direito o mesmo processo e clicando em ocultar a animação de quadro-chave. É sempre bom ir fechando quando terminar de suavizar cada camada para que não fique ocupando muito espaço aqui na nossa linha do tempo. Abra as curvas da animação da foto e suavize exatamente como fizemos anteriormente. Feito isso, vamos arrastar a camada da foto um pouquinho para frente para dar esse efeito de atraso que vai ficar bem legal. Veja aí como ficou. Vamos selecionar nossa camada base e duplicar ela apertando Ctrl C e Ctrl V. Selecione a primeira camada de baixo e vamos em mascarar. Marca a opção horizontal e vamos rotacionar ela para que fique no meio certinho da foto e repetir esse mesmo processo com a camada de cima. Agora que já colocamos a máscara nas duas camadas base, selecione a camada de baixo mais uma vez e vamos nas propriedades básicas. E aqui no momento onde que a bolinha passa do limite da base, eu vou marcar um keyframe de posição. Mas antes de marcar outro keyframe, eu preciso deixar ele nessa posição mesmo para poder marcar até onde a bolinha vai poder ir. Então vamos aqui na camada da bolinha branca, né, que é a nossa borda, e mais ou menos aqui nessa posição onde está a agulha mesmo, vamos marcar um keyframe de posição para ela. E faça a mesma coisa com a camada da nossa foto. Eu vou levar a agulha um pouco aqui para frente, selecionar a bolinha branca e arrastar ela até o limite da nossa base, sempre deixando um respiro com uma margem igual para todos os lados. Para conseguir ter mais precisão, você pode dar zoom na tela por esse slide. Aperte e segure o scroll do mouse para arrastar a tela e aqui você pode ver que tanto em cima quanto embaixo e na lateral estão com o mesmo espaçamento. Agora vamos arrastar a foto, colocar aqui em cima certinho e sempre que a gente fizer uma animação, nós vamos lá suavizar as nossas curvas. O processo é sempre o mesmo, só que agora, ao invés de escala, nós vamos suavizar a posição X e Y. Então aperte aqui na posição X, lembrando que o X é o movimento que fazemos para a esquerda e para a direita, enquanto o Y é o movimento que faz para cima e para baixo. Como nós movemos a bolinha só para a esquerda, nós só precisamos suavizar o X. Depois que suavizar, vamos ocultar as curvas. E já temos esse movimento aqui pronto. Como agora nós já sabemos onde a bolinha vai parar, podemos voltar na camada base e marcar na mesma posição que a bolinha parou um keyframe de posição tanto na camada base 1 quanto na que a gente duplicou em cima. E aqui nós vamos arrastar cada camada base como se estivesse fechando a bolinha. Elas não podem descer nem subir, tem que se manter em linha reta mesmo, bem alinhado. Eu sei que você deve estar achando que ficou estranho porque ficou essas duas partes pontudas. Mas isso aconteceu por conta do corte que fizemos com a máscara. Mas agora nós também podemos animar esse corte da máscara. Mantendo a agulha aqui nessa keyframe, vamos lá na propriedade da máscara, apertar e arrastar ela bem para o centro da bolinha de novo. E marcamos um keyframe de posição. Aqui nessa mesma posição do keyframe de movimento, nós vamos arrastar a máscara mais uma vez até passar um pouco do meio da tela.
e repita esse mesmo processo com a camada de cima. Agora nós já temos as duas barras crescendo e acompanhando a bolinha. No momento que a bolinha cresce e tampa as duas barras, nós vamos selecionar a camada da barra com a agulha exatamente nesse ponto. E vamos clicar nesse ícone de corte para deletar o início da base. Faça isso com as duas bases. Agora podemos fazer um ajuste fino para que ela fique redondinha junto aqui com essa bolinha branca, como se fosse uma bordinha preta. E você pode reparar que o movimento ficou meio estranho, porque a bolinha se move numa velocidade e a base não consegue acompanhar ela. Isso acontece porque nós só avisamos o movimento da bolinha e do avatar e ainda não fizemos isso com as duas bases. Então vamos lá fazer aquele mesmo processo. Abra as camadas da curva de animação e aperte no X. E suavize a keyframe com esse ícone aqui do meio. Faça isso na posição X da máscara também. Agora nós já temos a base com a nossa foto animada. Então vamos trazer o botão de inscrever-se para a nossa linha do tempo e colocar ele no momento em que a base está abrindo. Redimensione para que ele fique com um tamanho legal, lembrando de deixar um espaço aqui na esquerda que é onde vai entrar o nome do canal. Vamos fazer a mesma coisa com o botão de like. Redimensione ele para que fique do mesmo tamanho do botão de se inscrever. Vamos posicionar ele aqui com aquele mesmo esquema de respiro, deixando ali um espaçamento em cima, embaixo e nas laterais. Agora vamos repetir o mesmo processo de animação que fizemos com a bolinha e com a foto. A ideia é fazer com que esse botão pule aqui em cima na barra. Eu vou agilizando para o tutorial não ficar muito grande. E se por um acaso você não lembra muito bem como foi feita ali a animação da bolinha, volte o vídeo um pouco e assista novamente. Eu coloquei a camada um pouco mais à frente da outra para que elas não pulem exatamente no mesmo tempo. Depois ajustei a camada na linha do tempo para terminar em 15 segundos. Agora vamos arrastar o botão de like vazado para a nossa linha do tempo e ajustar para que fique dentro desse botão de like que nós posicionamos. Nós não vamos colocar no meio, deixe ele um pouco mais para a esquerda para que possamos escrever aqui do lado. E repetimos aquele mesmo processo de animação do botão pulando. E a animação já está ficando bem legal, mas agora é a hora de colocar os nossos textos. Vamos aqui em cima no menu de texto e arraste o texto padrão para a linha do tempo. Vamos escrever curtir, colocar ele na posição e escolher a fonte que nós vamos usar aqui na propriedade. Eu vou usar a Open Sans Medium e ajustar para que fique no tamanho legal aqui dentro do botão. Para animar o texto vai ser um pouquinho mais fácil. Nós vamos pegar um atalho aqui na propriedades da animação. Aqui tem uma animação pronta que combina bastante com o que nós já estamos usando. Não fizemos isso ali com as imagens porque não tinha essa mesma animação. Então tivemos que fazer ali manualmente mesmo. Eu escolhi o efeito primavera para esse tutorial, mas se você quiser testar fazendo aparecer de uma forma diferente, fique à vontade aí para experimentar outros efeitos. Posicione o texto sempre intercalando o tempo entre uma camada e outra, para dar essa sensação de que as coisas estão chegando cada uma no seu tempo. Vou aumentar aqui um pouco a duração da animação de texto, é só arrastar esse slide aqui para deixar um pouquinho mais lento. E agora eu vou apertar o Ctrl C e o Ctrl V para copiar e colar duplicando essa camada de texto que já está animada. Vamos mudar a cor para preto, posicionar aqui no centro do botão branco e mudar o texto para inscrever-se. Posiciona a camada aqui para entrar um pouquinho depois do efeito do botão branco, para dar aquela sensação de atraso, e nós já temos essa animação. Vou fazer mais um ajuste aqui para centralizar o texto no botão e aumentar também o tempo da camada para finalizar nos 15 segundos. Agora, para o nome do canal, vamos trazer um outro texto padrão para a linha do tempo, escrever o nome do canal e vou usar a fonte Open Sans Extra Bold para ficar um pouquinho mais grosso e posicionar e diminuir um pouco o tamanho desse texto. Vamos deixar ele aqui e duplicar o texto. Coloque ele um pouco embaixo e escreva o arroba do seu canal.
Vou colocar aqui uma fonte um pouco mais fina, colocar Open Sans regular. Redimensione para que fique ocupando a mesma quantidade de espaço que o nome do canal. E para a animação, nós vamos usar esse efeito de máquina de escrever, tanto na camada do nome quanto na camada do arroba. Você pode ajustar a duração da animação aqui no slide, e quando terminar de escrever o nome do canal, é que deve começar a escrever o arroba. Então vamos posicionar aqui as camadas, sempre lembrando de ajustar para terminar junto com as outras. Agora que já temos a nossa barra praticamente completa, vamos fazer um pente fino nas animações. Se achar que está um pouco rápido demais, você pode ir ajustando os keyframes para que fique um pouco mais lento. E se achar que já está tudo bem, se já está do seu agrado, é só deixar como está mesmo. Vamos voltar aqui em cima em mídia e procurar aqui a mãozinha do mouse. Vamos colocar ela na nossa linha do tempo e deixar ela com um tamanho interessante aqui, ajustando a escala. Eu vou afastar um pouco mais o nosso palco com essa lupa aqui, para poder ver a mãozinha saindo para fora dele. Eu vou arrastar aqui a camada da mãozinha para que a animação dela comece depois que tudo já estiver montado. Agora vamos levar ela aqui para fora do palco, na lateral direita, e marcar um keyframe de posição no início da camada dela. Arraste a agulha um pouco para frente e coloque a mãozinha em cima do botão de inscreva-se, bem no meio. Você pode reparar que a animação ficou um pouco reta assim na diagonal. Então, para que fique um pouquinho mais interessante, no meio das duas keyframes vamos arrastar a mãozinha um pouquinho para baixo para fazer uma curva antes de chegar no botão. Agora vamos abrir aqui as curvas da animação e apertar no X para suavizar. Porém, tem esse ponto que criou aqui no meio que nós podemos deletar ele. É só selecionar e apertar Delete, porque a movimentação X vai ser o nosso controle de velocidade. Então vamos suavizar a primeira e na segunda eu vou suavizar e puxar um pouco aqui essa linha verde para que ela freie um pouco antes. E agora nós vamos apertar no Y. E você lembra que eu falei que o Y é um movimento para cima e para baixo? Então, quando arrastamos essa bolinha para baixo, criou esse keyframe aqui no meio. E você pode ver que ele tenta já fazer uma curva. Então vamos suavizar essa curva, deixando exatamente o efeito que nós queremos. E vou suavizar também o último keyframe. Agora já podemos ocultar aqui e ajustar a keyframe se quiser um movimento um pouco mais lento. Para fazer o clique do mouse, nós vamos arrastar um pouquinho a agulha aqui para frente e marcar um keyframe de escala. Aí você arrasta um pouquinho mais para frente, cria um segundo keyframe, arrasta mais um pouco e cria um terceiro. Coloca a agulha no keyframe do meio que acabamos de criar e vamos diminuir um pouco a escala. E já temos nosso efeito de clique. Agora com a agulha exatamente na posição do clique do mouse, selecionamos a camada do botão branco de inscrever-se e aperte aqui no ícone de excluir para a direita. Vamos voltar aqui nos arquivos e procurar pelo botão inscrever-se ativado. E colocamos ele aqui na linha do tempo, do lado aonde acaba o botão branco. Para conseguir deixar ele do mesmo tamanho do botão branco sem ter muito trabalho ali, nós podemos fazer o seguinte: volte um pouco a agulha até o botão branco e vamos aqui na propriedade marcar um keyframe nesse aqui de posição e tamanho. Agora selecionamos ele na camada e apertamos Ctrl C para copiar. Coloque a agulha em cima do novo botão que arrastamos aqui para frente e aperte Ctrl V para colar essa keyframe no botão. E já vai ficar exatamente no mesmo tamanho e posição do outro. Agora podemos selecionar o keyframe e deletar. Aqui onde o botão muda de cor, precisamos mudar também a cor do texto. Selecione a camada do texto Inscrever-se e no momento em que ele deve mudar de cor, aperte aqui nesse ícone no canto para cortar mantendo o texto. Selecione a camada da frente e mude a cor para branco e o texto para inscrito. Agora vamos trazer o sininho vazado para a linha do tempo e redimensionar ele para que fique do tamanho parecido com o do like. Eu vou chegar até um pouco mais próximo para poder ficar comparando aqui. Agora é só colocar ele na posição e vamos aqui em cima em animações para achar uma que fique bem legal aqui com a entrada dele. Vamos usar essa animação chamada balançar, porque vai combinar bastante com o sininho. E vamos ajustar a velocidade dele aqui no slide. Depois que o sininho terminar de balançar, vamos mover a mãozinha para que ela chegue aqui na setinha. É só criar um keyframe na posição atual, arrastar a agulha um pouco para frente e mover a mão para a setinha. Para repetir esse movimento do clique do mouse, nós podemos vir aqui segurando o Ctrl e selecionar as 3 keyframes que usamos para fazer esse movimento.
Depois, aperte o Ctrl C para poder copiar elas, arrasta a agulha aqui para frente, para onde eu quero que comece esse movimento do clique, e aperta o Ctrl V. Agora é só suavizar o movimento da posição do mouse aqui, do X, e também pode aproveitar aqui para deletar os keyframes que foram criados no Y, já que aqui ele só se movimenta para o lado, então não precisamos deles. Agora vamos arrastar o retângulo da opção todas para a linha do tempo e ajustar para que fique no tamanho do botão de escrito. Vou copiar as keyframes de animação de entrada que fizemos no botão branco, igual fiz agora há pouco para repetir o botão do clique do mouse, e vou colar no início dessa camada do botão que acabamos de ajustar. E agora já temos ele animado também. Só que ele precisa ficar por baixo da mãozinha. Então vamos selecionar a camada dele e arrastar para baixo e mover ele para o momento em que acontece o clique na setinha. Eu vou duplicar aqui o texto de curtir e levar aqui para cima do botão novo. E agora eu renomeio ele para todas. Aumento um pouco a escala, posiciono para ficar bem alinhado aqui no meio e vamos trazer para a linha do tempo o sininho da opção todas. Nós podemos copiar a animação que fizemos no botão de curtida e colar nele. Vamos posicionar ele aqui embaixo do outro sino e ajustar a camada para que a animação entre intercalando. Vamos ajustar um pouco aqui o tempo da animação e bem no final dela nós vamos fazer o movimento da mãozinha como fizemos antes. Agora ela vai clicar na opção todas. E no momento desse clique nós vamos cortar todos os elementos do botão aqui da direita para que ele suma. Vamos aqui trazer para a nossa linha do tempo mais uma vez esse sininho da opção todas e posicionar ele exatamente em cima do sininho vazado, redimensionando ele e posicionando. Você pode fazer isso manualmente ou usando aquele esquema que fizemos com o botão de inscrever-se. Depois corte a camada que sobra aqui para a esquerda e esse sininho deve aparecer exatamente quando o botão todas some. Agora vamos fazer a animação da mão clicando no botão de curtir. Repetimos o mesmo processo, trazendo o ícone de like preenchido para entrar no momento do clique. E eu tenho certeza que nesse momento do tutorial você já conseguiu aprender muita coisa sobre animação aqui no CapCut. E se você chegou até aqui é porque você está curtindo. Então nada mais justo que você deixar aqui a sua curtida no canal também, não acha? E agora que a animação do like já está pronta, vamos fazer um pente fino e ajustar todas as camadas. Ajustar todas que precisamos que chegue até o final por 15 segundos. Lembrando que o botão todas morre ali mesmo onde nós cortamos ele. A camada do sino, por exemplo, eu vou colocar aqui na frente da outra. E assim a gente vai ajustando e deixando aqui a timeline um pouco mais limpa. E como um último ajuste, eu resolvi diminuir um pouco o tamanho do ícone do like. Então eu tive que diminuir tanto no primeiro quanto no segundo do like preenchido. E agora que já está tudo no seu devido lugar, vamos selecionar todas as camadas segurando o Ctrl e clicando em cada uma delas. Você pode selecionar todas mesmo. No meu caso, eu vou deixar o nome do canal e o arroba fora dessa seleção, e você vai entender melhor depois. Com tudo selecionado, eu aperto o botão direito e clico em criar clipe composto. Isso vai unir todas as camadas em uma só. Se quiser desfazer depois, é só apertar com o botão direito de novo e desfazer clipe composto para ajustar alguma coisa se precisar. Nós fizemos isso para poder fazer uma animação de saída com tudo junto de uma vez. No momento em que toda a animação termina, eu vou criar aqui um keyframe de posição. No meu caso, eu vou ter que criar também no nome que ficou separado. E aqui um pouco mais à frente, vou arrastar tudo para baixo até sumir do palco. Vamos lá suavizar as curvas. E agora é hora de colocar os efeitos sonoros. Vou trazer todos os efeitos sonoros aqui para dentro do programa. E vamos começar posicionando todos os sons dos cliques, exatamente aonde faz esses movimentos. Vai ajustando até que fique bem convincente. Eu deixei todos os áudios nomeados direitinho para que fique mais fácil para você entender onde entra cada um. Então, depois que posicionarmos todos os cliques, vamos colocar o som de transição de entrada. Coloque ele bem aqui no início. E no momento em que a bolinha se move para o lado, colocamos o áudio de movimentação lateral. E para finalizar, no momento em que a barra vai embora, nós colocamos o áudio de transição de saída.
vai ajustando o áudio para que faça sentido com o movimento. Para finalizar e exportar, vamos cortar e deletar tudo que sobrou aqui depois do último keyframe. E nossa animação ficou um pouco mais de 8 segundos. Agora é só vir aqui em cima em exportar, escolher a pasta e pronto. Mas o tutorial não para por aqui, porque você precisa saber como colocar ele em cima do vídeo. E para isso nós vamos fazer o seguinte. Eu abri aqui um novo projeto com um vídeo e arrastei a nossa barra aqui para a linha do tempo. E com a camada dela selecionada, vamos aqui em cima nas propriedades e aperto em recorte. Marque aqui a opção de Chroma Key, aperto em seletor de cores e depois eu clico aqui na parte verde do palco. Agora é só aumentar um pouco a força para que suma todo o verde do fundo. E depois você pode redimensionar e posicionar onde você quer no vídeo. Você provavelmente percebeu que quando eu fui remover o fundo, a animação estava um pouco mais complexa. Eu incluí alguns efeitos semelhantes ao que acontece quando você clica nos botões do YouTube. Eu criei esse efeito especialmente para os inscritos que apoiam o canal. Espero que você tenha gostado do tutorial. Todos os arquivos que usamos durante o passo a passo estão aqui no link da descrição. Se ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que ficarei feliz em ajudar. Se inscreva no canal da Arquimakers e se torne um maker. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be real.